muito bom dia. Hoje, 31 de março de 2024, domingo de Páscoa, março indo embora, e o programa Luz Espiritismo entrando no ar aqui pela nossa FM. Vou dar um bom dia agora aos ao nosso convidado hoje, que é o Manon, na mesa hoje, o Bruno Ramos com a gente e o Celso Tinto do Ligado no Esperanto também aqui presente, tá? Já membro efetivo também aí do grupo do programa A Luz do Espiritismo. Hoje o Márcio está de folga. Não, quando você falou o Márcio está indo embora, eu falei assim, o Márcio está indo embora? Não, o Márcio hoje não está presente no programa. É porque o Márcio está indo embora. Então, o Márcio está indo embora mesmo, Márcio está indo embora. Março já era, agora vai ser abril amanhã, 1º de abril. Eita, dia da mentira. Bom, deixa eu dar o bom dia, Celso Tinta. Bom dia, Marquinhos. Eu ia falar Márcio aí. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marco, né? Bom dia, Manon. Bom dia, Bruno. Estamos aí começando mais um programa A Luz do Espiritismo. Volto com você. Deixa eu dar um bom dia agora para o Manon, senão a gente está com... Bom dia, Manon. Bom dia, Marcos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Celso. Bom dia, queridos ouvintes. Uma ótima Páscoa a todos. Que o dia seja um dia realmente de paz. Amanhã amanheceu bonita, com sol. Tá linda, muito bom. Linda. Então, isso já facilita que todos possamos nos abraçar em nome de Jesus. Vamos ao Momento Espírita agora? Todo mundo apresentado? O Momento Espírita de hoje vai ser um texto enviado pelo Guerrilho Vaz, que nos enviou sobre a Páscoa, Celso. Olha só, vamos lá falar um pouquinho. Então, o nosso Momento Espírita vai ser o texto um pouquinho longo. O Momento Espírita agora com Guerrilho Vaz. Sou Jesus. Simplesmente, Jesus, eu sou aquele que um dia decidiu vir à Terra e praticar o amor com seus filhos. Eu tive um pai, uma mãe e muito amor, no entanto, jamais desvencilhei dos meus propósitos programados lá atrás. Eu falava do amor maior e precisava nos envolver para que sejamos envolvidos nele. A humanidade está carente de amor, afeto e encantamento. E por tantas vezes, tantos anos, décadas, minha história é encenada e recontada, onde fala-se de vida e morte e ressurreição. No entanto, o que aconteceu? Tudo já estava programado, e eu estou vivo dentro de cada um de vocês. Não há morte nem luto, apenas vida. Eu sou a verdade e a vida. Sou simples, sem luxo, riqueza, título algum, tive ou desejei ter. Estava na companhia dos meus humildes, falava por parábolas, intuito de pelas histórias ensinar sobre o meu Pai e da grandeza do seu amor. Que aprendam a amar o seu irmão sem limitações ou justificativas. Que amem acima de tudo e sintam a força desse amor, e somente o amor curará todas as mazelas do mundo. E pelo amor seremos curados, e no amor encontraremos a essência de tudo e a nós mesmos. No dia em que o amor alcançar o cume mais alto dentro de nós e sermos tocados por ele, logo iluminará o mundo inteiro, e haverá um dia em que não se precisará falar em amor, somente mentalizá-lo. E ele estará diante de nós, não como uma pessoa, e poderemos senti-lo no ar, na água, no tocar a terra e sentir do nosso ser, e dentro do nosso ser. Planeta Terra, quantos espíritos encarnados a procuram para habilitar e pensam que é somente um passeio e não fazem sua tarefa. Outros até cumprem, porém deixam muito a resolver. Outros ainda sabem que é mundo de provas e expiações e fazem suas provas sem reclamar e ainda buscam melhorar-se, agregando novos conhecimentos e praticando a caridade, benevolência, humildade, paciência e o amor. E não tem dúvidas das minhas leis, ensinamentos e propósitos na terra, e sentem-me quando abraçam alguém com tristeza, quando tocam o rosto de quem sofre e tem fome de pão,
Quando dá um sorriso e outro também sorri. Quando agasalha quem tem frio, alimenta quem tem fome. Fala de mim praticando o amor ao próximo. Quando nos doamos sem pensar em nada. E sentimos Deus quando em prece nos conectamos com o nosso eu interior. E sentimos uma energia contagiando-nos, como uma luz que aos poucos vai ficando forte e a vemos nitidamente. Somos luz, somos espíritos que ora estamos encarnados e ora estamos desencarnados. Somos filhos de Deus e amados. Somos os mesmos espíritos em uma nova vestimenta chamado corpo físico. Somos a centelha do amor, somos um grãozinho de areia, somos espíritos fazendo provas. E Jesus? É simplesmente Jesus. Não há o que falar, apenas senti-lo. Que o amor, e novamente o amor, seja o maior elo que una a humanidade. Guerrilha Vaz. Esse foi o Momento Espírita de hoje, Bruno. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Doutor Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Retornando com o programa A Luz do Espiritismo aqui na nossa FM 87,7, com o tema hoje, a prova da riqueza. Falar um pouquinho sobre essa parábola com o Manon hoje. Mas vamos primeiro ler a parábola. Vamos ler a parábola. Eu posso ler? Pode ler. Só para um entendimento, a prova da riqueza, de fato, é uma prova que balança, né, muitos de nós. Ela interrompe muitos de nós pela estrada fora. Mas, então, a prova da riqueza. Jesus, olhando ao redor de si, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos ficaram surpreendidos com essas palavras. Mas Jesus tornou a dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremaneira admirados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus não, porque a Deus tudo é possível. Marcos 10, 23 a 27. Muito bem, estamos prontos. E aí, então vamos para a primeira pergunta aí sobre a parábola, a prova da riqueza. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder? Bom, e a outros a miséria? O que precisamos entender para que possamos ser reconfortados nessa nossa caminhada evolutiva
é que tanto os pobres quanto os ricos são espíritos em provação. A provação pode ser árdua, mas significa oportunidades de progresso espiritual. Sem ela, viveríamos em estado de inércia. Então, estamos aqui não é por ser rico ou por ser pobre. Todos estamos em provação na Terra. Todos vimos aqui para provações. Tanto a riqueza quanto a pobreza exigirá de cada um, durante a sua caminhada aqui na Terra, decisões próprias e isentas de subterfúgios, de arrogância. A riqueza é uma prova perigosa e muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Quantos e tantos não pensam diferente disso, não é? O pobre é o único que passa pela aprovação. O rico não passa. É porque existe a cobrança dos dois lados, né, mano? Não, claro que existe. E a cobrança do rico é maior. A doutrina veio exatamente explicar isso aí, colocar isso em pauta. Então, não é porque o outro é rico e não passa pela aprovação, e o outro é pobre, também não passa. Só que a verdade é que o rico passa, às vezes, por uma aprovação mais difícil. Ele tem mais coisas a serem controladas do que o próprio pobre. A facilidade, né, às vezes, pode causar dificuldade. Muita facilidade. Porque o pobre passa pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. O rico passa por tudo isso. A prova da riqueza não é fácil de ser vencida, pois ela pode estimular o agravamento das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. Falamos em paixões, o que significa paixão? Né? O Espiritismo classifica as paixões de inferiores e superiores. Inferiores são as que mais se manifestam em pessoas traduzidas pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, avareza, ódio, vingança, agressividade, intolerância e cólera. E a mais terrível delas, o egoísmo. O egoísmo é doença que envenena a alma. Prestemos atenção. O egoísmo é doença que envenena a alma. As superiores são manifestações divinas, boas, que precisam ser trabalhadas para o bem da humanidade. Qualidades que nos foram exemplificadas pelo nosso Mestre Jesus Cristo. E são elas virtudes, humildade, resignação, piedade, generosidade, renúncia, paciência. E o que o Mestre sempre evidenciou, inclusive na hora da dor mais profunda no Calvário, o perdão. Precisamos aprender a perdoar de verdade, não da boca para fora. Nós precisamos aprender a perdoar do fundo do nosso coração. Meu irmão, eu te perdoo. Vá com Deus. Porque normalmente falamos, meu irmão, está perdoado. Tomara que o trem te atropele, tomara que o carro te pegue. Aí não está perdoado. Assim então não está perdoado. Ele simplesmente fez ali uma aparência qualquer, mas não está perdoado. Então precisamos aprender de fato a perdoar o outro. Agora, o fato de a riqueza tornar difícil a prova de quem a recebe não quer dizer que será impossível superá-la. Então, quem é rico não está condenado. Quem é rico, a pessoa é rica, está condenada. Não. De maneira nenhuma. Definitivamente. Pois pode servir como meio de salvação àquele que souber dela fazer bom uso, visando o bem-estar dos mais necessitados.
Atenção, ricos, vamos visar o bem-estar dos mais necessitados. Agora, a riqueza não é um mal por si só. Ela pode ser boa ou má, dependendo do emprego que dela se faz. O importante é que ela não inspire nem o egoísmo, nem o orgulho e nem a dureza no coração. Há corações duros na terra. Pode ser que eu esteja no meio do coração duro e não tenha ainda percebido. O entendimento. Não tenha ainda o entendimento. Há corações duros. Isso precisamos prestar atenção nos nossos passos, nos passos que damos. O homem precisa ser senhor da sua fortuna e não seu escravo. Saber conduzi-la mostrando-se superior a ela, desinteressado e generoso. Agindo dessa forma, a prova perigosa da riqueza torna-se mais fácil suportar, além de ser uma forma de testar a capacidade moral mediante o uso correto da riqueza na prática do bem e da caridade. Fora da caridade não há salvação. Jesus disse. Então, procuremos fazer a caridade de alguma forma. O que interpela muito a riqueza, no meu modo de ver, é o medo de perdê-la. Então, se a pessoa faz um planejamento de ganhar 5 milhões, sei lá, qualquer valor, um valor. E, então, ele pode, então, agora, o que ele continuar ganhando, dividir para os outros. Mas o medo dele é perder os 5 que ele fica. Então, por isso, ele vai acumulando, não prestando atenção no seu irmão, não atendendo a nenhuma necessidade, não atendendo. Então, o coração vai ficar cada vez mais duro. Ah, meu senhor, o senhor está de carro, leve essa pessoa que está passando mal, meu amigo, eu tenho que estar na bolsa em 10 minutos, senão eu perco 20 milhões. O homem age assim. É você querer só acumular. E às vezes chega num determinado momento, como já acumulou demais, e mesmo assim vem aquela ganância. É o medo de perder. Né? E a ganância também. E a ganância. Mesmo quando você não tem o medo de perder, você quer ganhar mais. E tem aquele que você tem o medo, se eu perder, né? E há todas aquelas preocupações. E você sabendo usar a riqueza, não só em forma de acumular para si, mas você saber usar aquilo que você está acumulando em prol também da comunidade, de amigos, de parentes, ou de desconhecidos, mas que você preste aquela situação, aquela atenção, que você vá dedicar um pouquinho daquilo que você ganhou, acumulou, o seu tempo também. Mas não. É só querer acumular, e achando que qualquer um que vai se aproximar é porque quer da sua riqueza, e você fica aquela avareza que tem no livro, inclusive, de hoje. E o homem, quando parte para esse processo, certamente ele não está mais importando com ninguém. Ele põe na cabeça que ele vai ganhar, por exemplo, sei lá, uma fazenda aí qualquer, seja lá o que for. Então, ele põe isso na cabeça e parte para isso, independentemente de, para ganhar essa fazenda, ele tem que pisar em mais 10, 20, 30 pessoas. Pisar de matar, de tirar a vida. Para ele não importa. Ele ficou cego naquilo, endureceu-lhe o coração. Então, ele quer. Mas você já tem tanto, você quer para que mais isso? Não, isso aí vai fazer parte do meu patrimônio. Esquecendo que quando desencarna, aqui vem a realidade. Porque o homem, o avarento, o que se torna avarento, quando ele desencarna, ele passando para o outro lado, ele vai perceber que nada daquilo que ele amealhou, nada daquilo que ele matou para conseguir, destruiu para conseguir, é dele.
O que ele deixa com a riqueza, muitas vezes, na maioria das vezes, com certeza, são brigas homéritas na família. Então, é filho brigando com a filha, nunca mais se fala, nunca mais faz isso, nunca mais faz aquilo, e primo e parente, toda a família toda reúne para brigas, porque cada um quer uma parte maior que o outro. Então, a riqueza, quando ela fica para ser dividida, certamente vai arrumar o atrito familiar, porque cada um quer mais que o outro, ninguém concorda em perder menos um pouquinho. Então, é assim que a riqueza é. Porque a riqueza não nos pertence. Não há riqueza que pertence ao homem. Tudo que tem na terra de rico materialmente falando pertence a Deus. E nós pegamos por concessão, para podermos dela fazer bom uso. Agora, para fazer esse bom uso, temos que ter um entendimento. Temos que ter o nosso coração amolecido. Temos que olhar para o outro. Porque há de se ter o rico. É pecado? Não, não é pecado. Agora, a pessoa que tem muito, ela pode, claro que pode, ajudar o outro. Ajudar o outro. Eu tenho visto aí na televisão uma propaganda que até artista brasileiro está fazendo essa propaganda e parece que é lá na África, umas crianças que passam fome. Então, eles dão um tubinho, né, de não sei o que é aquilo, uma mistura qualquer, tipo para alimentação. Né? É um suplemento, não é? Um suplemento. Aí eu fico imaginando o seguinte, tanto dinheiro para tão pouca pessoa nesse mundo, comparativamente falando, e por que eles não ajudam? Por quê? Não é? Porque aquela propaganda é R$1 por dia, o rapaz fala. É R$1 por dia, você alimenta as crianças. Aí parece aquelas crianças, coitadas, que você fica apiedado mesmo, com aquele rostinho, outra já desmaiada, outra com muita fome. Então, vejam só, por que eles não ajudam? Eles não precisam dar R$1. Eles podem dar muito mais. Então, junto aí uma meia dúzia de ricos, ou uma dúzia, ou todos eles, e cada um dá um pouco para saciar essa fome. Ah, mas se fosse assim, nós vamos ficar pobres. Não fica, não, mesmo. Ninguém vai ficar pobre porque ajuda o outro. Porque ele não vai dar tudo que ele tem. Ele vai dar uma pequena parte do que ele tem. E isso ajudaria muito mais aquele que é rico, que fica miserável, acaba ficando miserável, ele acaba querendo amealhar mais e com medo de perder tudo aquilo que tem. Infelizmente, a riqueza ela é mais perigosa na parte das provações do que a pobreza. Aí, Manuel, você comentou isso aí e a gente lembra o outro lado, né? Enquanto você vê a pobreza reinando de um lado, você vê a guerra acontecendo de outro lado, né? É outra loucura. Gastando milhões e milhões em armamentos, né? E o povo sofrendo. Agora, por que a guerra? Tudo é egoísmo. A pessoa quer mais. O presidente tal quer mais um pedaço de terra do outro. Você faz a guerra para poder tomar a terra do outro, tomar um pedaço da terra do outro, né? Os bens, a riqueza, o poder. O que nos consola é porque Deus está no comando de tudo. O que nos consola é que essa terra está mudando de prova e expiação. Ela está nesse circuito de prova e expiação, está mudando para a regeneração. Então, sim, a nossa esperança, qual é a nossa esperança? É que a terra de regeneração não terá essas guerras todas. Brigamos por absolutamente nada. Brigamos para provar o outro que o nosso maquinário, aqui, o nosso equipamento de guerra é superior. Desafiamos. Há o desafio no momento. Se olharmos bem todos os dias a televisão dizendo, os repórteres dizem por aí, há quem desafia. O Putin está desafiando, porque ele acha que ele tem um equipamento mais poderoso que o outro. Gente, aonde nós vamos chegar nesse mundo? O homem está se autodestruindo. O próprio homem está se destruindo. Então, é a ganância, é o egoísmo.
se tiver uma terceira guerra mundial, porque nós conhecíamos lá atrás, bem lá atrás, em filmes, claro, guerra com atiradeira, guerra com flecha, guerra com espingarda, guerra agora com bazuca, depois com canhão. Daqui a pouco vai ser com pau e pedra mesmo, vai destruir tudo. Não, mas antes de chegar nisso, Marquinhos, vai ser a guerra química. Aí destrói tudo, depois a guerra começa com com a tiradeira de novo. Céu. Olha que maldade para o ser humano a guerra química. Aí morreremos homens, mulheres, crianças, velhos, todos nós morreremos. É o momento? Talvez seja o momento. Porque a guerra... O momento de transição está chegando. Vamos para a segunda pergunta, Manon. Vamos lá. Por que normalmente as pessoas que estagiam na pobreza ou até mesmo na miséria são revoltadas e muitas vezes desprezadas por outras de melhores condições? Bom, a lógica da reencarnação é aprender e evoluir. Essa é a lógica. Independentemente da posição social, o que vale para Deus é o esforço de cada pessoa diante da provação imposta. Numa situação assim, ambos estão distorcendo o objetivo da sua estadia aqui na Terra. Distorcem. A pobreza e a miséria podem provocar o homem a revoltar-se com a providência divina. Muitos indivíduos desprovidos de recursos financeiros se revoltam contra Deus. A maioria não se lembra que, quando estavam no plano espiritual, foram eles que escolheram a aprovação e a privação financeira como forma de conseguir êxito na nova encarnação. Porque sabemos que, antes de reencarnar, nós estamos no plano espiritual, não dormindo, não num belo paraíso, não, nada disso. Nós estamos aprendendo, estudando e sendo convencidos. Então, nós tomamos a decisão, coisa simples de entender. Se lá vai te melhorar e você tem esses problemas aqui e você precisa, de alguma forma, superá-los, o que você levaria? O que você quer levar? Eu escolho. Então, eu vejo o mais complicado ali, se eu tenho chance, eu levo isso. Então, eu que peço, nós pedimos, cada um pede o seu. Pede e fica satisfeito quando recebe. Deus experimenta o pobre pela resignação. Quando este se rebela, passa a acumular mais desequilíbrios espirituais, agindo de maneira individual e inversamente oposta ao que o Pai quer de cada um de nós. Tanto as reclamações quanto o desprezo são mostras de espíritos fracos, que ainda não adquiriu a experiência necessária nas lutas terrenas. Não revoltemos contra Deus, não reclamemos de Deus. Por que comigo? Quantos de nós ainda falam isso? Por que comigo? Não, isso não pode acontecer comigo. Eu aqui, nessa vida, eu estou sendo bonzinho, porque eu não tenho ideia, certamente, do que é ser bom. Aliás, bom na terra, ninguém. Porque o próprio Jesus diz que bom era o Pai, e não ele que foi chamado de bom. Então, nós precisamos entender essa parcela para que tomemos a coragem de avançar no nosso processo. O nosso processo é duro, mas é nosso o processo. Temos que passar por certas rigidez de vida, mas é nossa, cada um tem que passar a sua. O que precisamos fazer para melhorar? É amar ao próximo como a ti mesmo. Procure amar ao próximo. Gentileza gera gentileza, já dizia o poeta Gentileza. E quantos de nós não é gentil? Quantos de nós não consegue ser gentil? Nós não fazemos bem, ou outro não procuramos fazer. Temos sempre pressa.
temos sempre pressa. Um futebol que precisamos ver agora. O outro bate a porta, você, no máximo, pega uma moedinha e manda alguém levar. O outro não quer nem a moeda, ele não está precisando da moeda naquele momento. Ele quer conversar um pouco, ele quer ver, perguntar alguma coisa, e eu não dou a ele a oportunidade que eu poderia dar, porque eu tenho tempo, futebol que me aguarde, futebol que me espere, futebol passa amanhã outra vez, passa em reprise, seja lá o que for, se perder, perdeu. Nós temos que pensar isso. O que nós precisamos fazer é o que pudermos em prol do nosso irmão. Porque aí estamos iniciando o processo de aprender a amar ao próximo. Nós ainda não amamos. E engraçado disso tudo, né, que nós estamos nessa evolução tecnológica toda, né, mas o ser humano está carente de ouvir, né, de ser ouvido. Né? Atenção, né? A atenção do dia a dia, né, a correria, todo mundo quer tudo para ontem, né, e esquece de ouvir, de dar atenção ao seu irmão, ao seu próximo. Não tem tempo. Eu não tenho tempo. Mas não tem tempo por quê? Por que não tem tempo? Aí você ouve os absurdos. Não, porque eu preciso chegar em casa para tomar um banho, para tomar um jantar. Aguarde a janta que aguarde. Né? O banho que aguarde um pouco. E se em função do irmão não puder tomar o banho, tome no outro dia. Ninguém vai morrer por isso. Mas nós estamos sempre apressados. Julgamos a nossa moeda como esmola. Naquele que está sentado porque não tem as pernas, sentado na sarjeta, nós jogamos do alto, às vezes dificultando até para ele pegar, porque a moeda cai e corre um pouco à frente. Então, ele vai ter que se arrastar até lá. E estamos passando com pressa. Você jogou a moeda, meu irmão? Mas eu tenho que chegar ali agora. Faltam 10 minutos para chegar, gente. Tenha santa paciência. Procuremos ter mais piedade pelo nosso irmão para aprender a amá-lo. Nós precisamos amar o nosso irmão. Jesus diz isso. Se nós não amamos, porque muitos de nós não se ama. Já começa por aí, não se ama. O que ingere drogas, por exemplo, não tem amor no coração, com certeza. Com certeza não tem amor no coração. Então, nós precisamos fazer isso, nós precisamos aprender essa parcela, e temos ensinamentos, temos arrogos por aí, temos pessoas dizendo, porque quando tem um irmão que te pede uma oportunidade que você está tendo de atender. Então, as oportunidades existem. A todo momento, em todo setor existe oportunidade. Nós que procuramos nos cegar para não vermos. Ali tem umas pessoas que necessitam. Vou passar por essa rua aqui. E fazemos isso. Fazemos isso com uma tranquilidade imensa. Eu não vendo, eu não sou responsável. É como aquele que não quer aprender. Mas você não estuda? Você não aprofunda? Não. Eu não aprofundo, porque quanto menos eu souber, menos responsável eu serei. Então, eu não sei, então eu não posso fazer. Procure saber, você está aqui para isso. Nós não viemos aqui a passeio. Nós estamos na Terra encarnado exatamente para o nosso aprendizado. Mas eu não tenho oportunidade. Tenho. Todos nós temos. Dentro do nosso lar, com o nosso próximo mais próximo, toda hora temos. E temos que fazer de maneira a aprimorar esse nosso aprendizado, porque é de lá que você vai levar para o vizinho, é de lá que você vai conseguir levar para um irmão mais distante. Então, precisamos fazer isso, essa parte é que precisamos fazer e aprender a fazer e ter boa vontade para fazer. Isso aí. Manon, terceira pergunta, tá? Entre a desgraça e a riqueza, há como determinar a mais terrível para o homem? Qual que é pior? Qual que é a pior? Qual que é a mais penosa? A desgraça aqui. Tu vai responder, a pobreza. Bom, as duas são... E aí? As duas, já falamos, né, que as duas provações.
Todas duas. Então, Kardec tratou deste assunto ao formular a pergunta 815 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E os espíritos respondem, abre aspas, tanto uma quanto outra, se não bem dimensionadas pelo homem, tendem a serem terríveis. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Fecha aspas. Portanto, não existem, neste caso, provas piores nem melhores. Elas são paralelas às necessidades do aprendiz. Deus não põe fardo pesado nos ombros frágeis. Mateus 23,4. Então, as provas são paralelas, né? Paralelas às necessidades do aprendiz. Cada um traz a sua, cada um necessita daquela. Pode ser que eu necessite de uma igual à do meu irmão também. Pode ser. Então, eu tenho que fazer como eu puder fazer, da melhor forma que eu puder. Assim como o meu irmão tem que proceder da mesma forma, sem lamentações. Não há o porquê das lamentações. Dói um pouco mais. Dói. Você plantou, você colhe. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós estamos sofrendo um pouco mais para resolver uma situação igual, não vamos falar que Deus é injusto. Ele passa pelo mesmo caminho que eu, aparentemente, e sofre mais ou menos. Ele sofre menos do que eu. Não. Cada um sofre o que precisa sofrer. O que precisa. A cruz que se carrega na vida foi estruturada, medida e pesada para que se possa caminhar com coragem ante os compromissos assumidos. A minha cruz não é mais e nem menos do que eu preciso, embora ela possa ser mais pesada do que o meu irmão carrega. Mas isso é inteiramente concebível, porque eu preciso de uma cruz um pouco mais pesada, para que eu tenha um equilíbrio, para que eu tenha menos força, para que eu tenha menos poder. Então, eu preciso dessa cruz. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Você tendo a resignação, tendo a coragem, você vai receber a recompensa proporcional a cada coisa, a sua boa vontade em resolver. Se resolveu, você vai ter a sua recompensa. Portanto, confiemos na sabedoria divina e sigamos adiante com coragem e perseverança, para que possamos encontrar um único caminho que nos levará ao Pai. Caminho este cujo nome é Jesus. Este é o caminho. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão através de mim. E nós estamos numa caminhada buscando exatamente este caminho. Não podemos desanimar. Embora se for um pouco mais complicado, mais difícil, não desanime. Não adianta você, numa escalada de terra que você está aqui, encarnado, você tentar cortar a sua cruz como o outro fez, quando caminhavam junto com outros. Só que tinha pessoas com a cruz muito mais leve, ele observava, portanto, passava por ele igual flecha. E ele, a cruz muito pesada, ele pegou e falou: meu Deus, a minha cruz é muito pesada, por isso que eles passam. Eu tive uma ideia brilhante, porque o homem tem ideias brilhantes.
Aí ele falou, eu vou cortar a minha cruz. Vou picotar todinha. Picota. E assim ele fez. A cruz ficou levinha como a dos outros. Mas ele deixou parte lá atrás. E foi embora. Foi embora, caminhando. Quando chega lá, encontra São Pedro. E São Pedro estava do outro lado de um poço. Um fosso. Um abismo ali. Um né? abismo. E ele disse, São Pedro, por que todo mundo está passando? E eu, não. Não, meu irmão, é só colocar a cruz e passar. Você terá a distância. Ele falou, mas a minha cruz é pequena. A cruz era pequena, ele cortou a cruz toda. Então, volte lá. Pegue toda a sua cruz. Pregue de novo. Prende tudo direitinho. E resolva o problema de cada item daqueles e você venha. Quando você chegar aqui, com certeza você vai ter condições de passar. Então, não adianta pularmos etapas. Tentarmos pular, não, eu não vou, isso aqui eu vou esquecer, isso aqui eu não faço, eu já esqueci, mas vamos zerar daqui para frente. Não, não zera, não zera. Porque o homem, muitas vezes, pensa, como eu já pensei, 60 anos eu vou procurar uma igreja. Pensava lá atrás, quando eu via pessoas indo à igreja. Então, eu pensava isso. Mas agora... eu não sabia que aquele rastro que ficava, porque eu ia fazendo rastro pelas estradas, eu teria que voltar para consertá-la. Era como o homem da cruz que cortou, com 60 anos. Eu conheci a doutrina um pouco antes, que a minha mulher até me insistiu para que eu fosse, eu fui. Então, eu consegui chegar lá. Consegui na igreja. Ali eu comecei a minha história, mas eu tenho um acerto a fazer antes. Eu sei que tenho. Eu já me conscientizei disso, dessa parte. Então, vamos buscar o nosso aprendizado. Tudo que pudermos buscar, é bom que desperte em nós a sabedoria, o saber. O saber. Nós estamos aqui para acertar muitos detalhes que precisamos acertar. Não vamos fugir, não adianta fugir. Como entender este ensinamento de Jesus inserido nesta parábola? Em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bom, vamos nos ater ao rico, né? Entrar no reino dos céus, uma vez que o camelo citado por Jesus como exemplo não é um animal que conhecemos. É o camelo, né? Por muitos anos, eu pensei, até pouco tempo, quando a doutrina me esclareceu essa parte, mas eu pensei por muito tempo que fosse o camelo. Então, quando falava, vinha a imagem do camelo, o camelo daquele tamanho, poxa, não tinha, né? Meu Deus, como comparar? É uma metáfora, né? Seria uma metáfora, né? Então... E sim um tipo de corda mais ou menos grossa da época, né? Muito conhecido por todos que viviam naquele tempo, o que não invalida, para efeito de comparação, as dificuldades. Porque uma corda, nós vamos analisar, uma corda dessa, seja a grossura que for, pode ser disso aqui, 1 polegada, 2, 3, 5, não passa. A agulha é muito fina. Nós temos dificuldade hoje, quando a pessoa dá mais na minha idade, de passar, né? Prespassar, isso que minha mãe falava? Acho que era. Prespassar a linha no fundo da agulha, nós já temos. Então, essa comparação é impactante. Quando Jesus fala isso, é no mínimo para se pensar. Então, com certeza, todos que ali estavam começaram a avaliar e analisar. Agora, se é difícil um rico entrar no reino do céu, o pobre também não tem facilidade, porque a ambos, né, ainda falta maturidade espiritual. Veja que estamos falando maturidade espiritual. Isso é que interessa. Isso é que é o nosso processo. Isso é que é o nosso progresso. É a maturidade espiritual. Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade é que podemos ser livres.
de modo que a consciência fica imperturbável para sempre. Precisamos conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, exige de nós um pouco de respeito, um pouco de coragem. Precisamos avançar, sem muitas lamentações, que é o que nos atravanca pela estrada da vida. Precisamos conhecer isso, a verdade. Porque a verdade, de repente, dói. Dói porque precisa. Porque se num passado nosso fizemos o outro chorar, exatamente aqui nós temos também que chorar. As mesmas quantidades de lágrimas terão que cair. Porque nós fizemos. É justo. Porque Deus é justo. Nada acontece com os homens que caminham pela terra por parte de Deus que seja injusto. Não, a parte do homem nós tiramos fora, porque o homem é mais injusto do que tudo. Mas a parte de Deus, não. É justíssimo. Então, aprendamos a carregar a nossa cruz. Aprendamos. E a dissolvê-la, né? A melhorá-la, a fazer com que o progresso venha para cada um de nós. Kardec, num dos seus comentários, afirma: a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então, a riqueza e o poder é uma arma muito perigosa nas nossas mãos. Ela nos afasta todas as paixões, nos prende à matéria, a não ser paixões inferiores. Aliás, ela nos joga exatamente nessa paixão inferior. O espírito M, que é protetor, fez o seguinte comentário: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Homens, acreditemos nisso. Nós não temos absolutamente nada para levarmos, não levaremos, a não ser os bens espirituais que conseguimos conquistar. Esse é nosso. Se você aprende a amar o outro, a perdoar o outro, esse é um bem seu único. Esse irá com você. Mas agora, bens materiais, o Espírito M está dizendo, não pertencem a nós, homens, pertencem a Deus. Ele distribui para nós com bom grado, porque teremos desses bens, com esses bens a oportunidade do nosso progresso, as dificuldades necessárias para vencermos certos empecilhos da nossa própria vida e, com isso, conquistarmos ali na frente o que precisamos aprender, o que devemos aprender, que é amar o próximo, a perdoar o outro. Meu irmão, eu te perdoo de verdade. Está perdoado. O coração não fica nada. Limpa o teu coração, o perdão está concretizado. Agora, se ficarmos ainda com resquício no nosso coração, não perdoamos. Não perdoamos. Simplesmente amenizamos a situação. E não é isso que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer de nós é exatamente o perdão, aprender a perdoar. Assim como nós ficamos satisfeitos quando alguém nos perdoa. Porque errar, nós erramos, todos nós. Erro eu, erras tu, erramos todos. Então, que cada um tenha compreensão pela dificuldade do outro. Talvez ele não tenha tido a mesma oportunidade que você teve quando passou por aquele processo do aprendizado. Talvez ele não tenha tido. Então, vamos ter paciência com esse irmão. Vamos tentar levá-lo, de alguma forma, ajudá-lo, a compreendê-lo, a conversar com ele. Uma vez? Não.
Se ele precisar, muitas vezes precisamos conversar. O rico certamente tem melhores chances de prestar serviços ao próximo, de fazer a mais bela caridade que se possa praticar, que são aquelas que oportunizam o pobre a ganhar o seu sustento, para viver feliz com a sua família. Não há, neste momento, ou no momento de uma família, quando não falta alimento, não há coisa melhor. Pior coisa é quando começa a faltar as coisas dentro de casa. Nós sentimos profundamente, todos, que estamos envolvidos. Claro que uns mais, outros menos, mas nós sentimos. Então, o rico é oportunizado essa chance de ajudar. Ah, mas eu não posso ajudar todo mundo, senão eu fico sem dinheiro. Claro que você não vai ajudar todo mundo, mas ajude alguém. 1, 2, 3. Ajude quem você puder. Ajude o seu familiar. Então, faça essa prevenção contigo. Eu vou ajudar meus familiares que passam necessidade lá não sei aonde, sei lá. Ajude. Procure-o. Vai ajudá-lo de alguma forma, mas ajudar como? Que eu não sei o que vou fazer. Compre alimento para eles em casa. Vê o que precisa. Ele não vai exigir, e não exigirá, nenhum luxo. Mas ele vai exigir o mínimo possível para a sua sobrevivência. É doloroso passar fome. Eu sei que é doloroso. Eu, graças a Deus, nunca passei fome. Meu pai ganhava pouco, mas era caprichoso e não deixava. Antigamente comida não faltava, né? Pelo menos comida não faltava. Antigamente a turma chegava junto. Chegava junto. Agora, eu tenho visto aí, por falar em guerra aqui, essa guerra lá do Iraque com a faixa de Gaza, pessoas morrendo de fome, em pleno século XXI. Israel e Hamas. Morrendo de fome. Ontem mesmo eu vi na televisão, passando pessoas morrendo de fome. Crianças. Elas olham, coitada daquelas crianças. Piedade, Senhor, piedade. Tem de piedade daqueles que a fazem morrer desse jeito, desencarnar nessa forma. Porque eles também terão acertos a serem feitos. Com certeza. Deve-se ponderar que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia ajudará a desprender deles. Então, há bens mais preciosos do que esses bens da terra, muito mais preciosos. O aprendizado que a gente aprende, que a gente desenvolve em nós, ficará para sempre. Para sempre. Então, isso é que interessa. O Joana de Cusa não abdicou Jesus, Joana de Cusa, porque ela e o filho estavam sendo queimados na fogueira. E ela, com todo o seu amor a Jesus, o filho pedia, implorava aos gritos, e ela disse: meu filho, já conversamos sobre isso. Não farei. E o fogo queimou os dois. Fogo. Naquela época, eles colocavam fogueira embaixo, amarravam no pau em cima e jogavam querosene, ou o que tivesse, eu não sei que líquido era, e punha fogo. E ela morreu. Agora, só que ela recebeu em troca o Jesus que veio recebê-la. Pelo tocar das mãos no seu ombro, ela sentiu que era Jesus. Venha. Eu vim te buscar. Olha que glória. Olha que glória quando nós atingirmos um processo aí, nessa condição. É maravilhoso. Então, precisamos evoluir espiritualmente falando. Vamos acalmar. Porque, às vezes, somos muito nervosos. Não falei sem pensar. Pisei sem pensar. Não, pense primeiro. Para falar depois, para agir depois.
agir depois. Não, porque eu tenho bons advogados e eu não quero saber, não entra na minha frente que eu piso, depois o advogado resolve minha situação. Não é isso que Deus quer de nós. Não é. Infelizmente, nós fazemos isso. O homem faz isso. Principalmente aquele bastante poderoso, que se acha bastante poderoso. Ele é poderoso hoje, teoricamente. Dentro da sua escala evolutiva, ele até se torna, porque ele tem 40 advogados, se defende, aquelas confusões. Mas ele retornará ali. O próprio Raul, numa das suas palestras, ele fala que enquanto almoçava, agora a cidade eu não vou me lembrar, numa cidade ele via ao longe um senhor sentado assim na rua, e certamente com fome, a hora já tinha passado de meio-dia, então ele via lá. Então ele chamou o garçom e disse: "Ô, garçom, eu queria mandar um prato de alimento ali para aquela pessoa." E o garçom falou assim: aquele é o fulano de tal, um nome que ele veio nessa encarnação, mas em cima ele estava sentado exatamente aonde tinha a placa com o nome dele, porque na outra encarnação ele fora ali uma pessoa respeitada, foi político, então colocaram o nome dele ali. E ele sabe por que ele está ali. Eu não sei, mas ele sabe. Então nós voltamos para fazer a nossa colheita. E o próprio Allan Kardec esclarece: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como todos os dons de Deus. Como todos os dons. Então, o homem abusa da própria riqueza. Bom, suas considerações finais. As minhas considerações finais é que eu sempre agradeço pela oportunidade que tive e que os queridos ouvintes, todos nós, temos aproveitado algo, nem tudo, né? Porque nós fizemos apenas uma pincelada, mas que possamos disso fazer aí um trampolim nosso, pelo menos em buscar, né? Novos aprendizados, avaliar tudo que foi dito, buscar livros para estudarmos, porque vale a pena. E desejar a todos uma feliz Páscoa, que Jesus nos abençoe sempre. Bom dia. Uma feliz Páscoa, que Jesus nos abençoe sempre. Bom dia. É isso aí. Vamos fazer o sorteio? Então, enquanto isso, eu vou me despedindo, agradecendo a todos que participaram pelas redes sociais, como o Facebook e do YouTube. E é sempre aquele recadinho, né? Encaminhe seus filhos para evangelização infanto-juvenil enquanto há tempo. Aproveite essa encarnação. Independente do seu credo religioso, encaminhe seus filhos para a evangelização. Tenham todos uma feliz Páscoa, né? Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa A Luz do Espiritismo. Marquinho. É isso aí. Bom a todos, um bom domingo, uma feliz Páscoa para todos vocês e até a semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo aqui na 87. Boa Páscoa a todos. Fique agora com a Ave Maria, seguido da prece de Cáritas. Um bom domingo, uma boa Páscoa. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem,
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Stay.